negociações também já em encaminhamento no Congresso. Como é que você analisa essa negociação de Lula com Arthur Lira, com o Centrão? É necessário isso, Reinaldo? Como é que você viu a saída da Rita da presidência da Caixa? É tão necessário que, veja, estou falando do necessário. Aqui é preciso que quem nos acompanhe não faça da palavra necessário um julgamento de natureza moral, né? Inclusive da atuação do Lira e dessa mudança. Eu estou falando do ponto de vista da política, como a política é e como ela tem sido no Brasil. Eu coloco aqui um pano de fundo importante. Eu, há muito tempo, sou defensor de que haja uma mudança, né, no sistema de governo do Brasil. Ou nós temos ou nós temos um presidencialismo de volta, que hoje o presidencialismo, na prática, quase acabou. Ou então nós temos um semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, que nome se queira dar, com o Congresso sendo responsável também pelos resultados. É preciso pensar nisso. A presidência da República hoje governa muito precariamente, qualquer presidente, né? E Bolsonaro se encarregou de enterrar a presidência e a autonomia da presidência, autonomia possível, com as prerrogativas do artigo 84 da Constituição, com o orçamento secreto. Orçamento secreto que na prática continuou, ele só não é mais secreto, mas é a fatia do Congresso. Então o Congresso hoje opera com uma autonomia que ele nunca teve, um poder que ele nunca teve. E o Lira, inequivocamente, é o primeiro-ministro do Brasil. Se não com todas as prerrogativas, com algumas. Com uma diferença. Ele não responde pelo resultado. Ele pode pegar os benefícios do resultado. O ônus de governar, não. Aliás, o Fernando Haddad disse isso no meu podcast, no Reconversa, deu uma confusão dos diabos com o próprio Lira, ele ficou nervoso, né? Mas isso é na prática. Nós vivemos aí o que eu chamo lirismo de resultados. Hoje o Brasil está comprimido entre o lirismo de resultado e o pachequismo de sabotagem. Temos de pensar os dois. Lirismo de resultado. Essa taxação das offshores e dos fundos exclusivos, Fabiola, é projeto de lei, certo? Certo. Aprovar projeto de lei, você aprova por maioria simples. Isto é, você tendo a metade arredondada para cima da casa, 257, você vota e é a maioria desses 257 que aprova. No entanto, houve 323 votos. Foi voto para aprovar PEC, proposta de emenda da Constituição, que exige 3/5. Foi um exercício de poder do Arthur Lira, que demonstra ser muito maior do que o Centrão. Ele tem uma influência muito maior do que sobre o Centrão, propriamente. Tudo bem, aqui estão os votos da base do governo. Sei lá, 120, 130 pessoas. Mas são 323 votos. O Centrão não é desse tamanho que sobra aí. O Centrão é um pouco menor do que isso. Então ele tem uma influência maior. Isso estava emperrado lá na Câmara, não se votava. O Haddad precisa desesperadamente desse dinheiro para fazer um déficit menor no ano que vem, porque déficit zero eu acho que não terá. A promessa é déficit zero. O Haddad não diz que não vai fazer, diz que é muito difícil, mas não vai fazer. Agora, quanto menor o déficit, melhor. Menos turbulência no mercado, não é? Menos instabilidade. E se estima aí a arrecadar coisa de 20 bilhões no ano que vem e até alguns bilhõezinhos
este ano. Veja, ou se tem esse dinheiro, ou se tem agudização de crise. E o Lira já tinha deixado claro, aliás, ele, depois da rodada de negociações ali, pós-crise com a Haddad, veja, crise artificial, uma crise que ele um pouco fabricou ali. Ele deixou claro que a Caixa estava no pacote. Houve negativas, não, ninguém falou de Caixa. Eu lembro que até eu comentei no meu programa na rádio, eu disse, bom, se o Lira falou que a Caixa está, a Caixa está. Não porque o Lira sempre fala a verdade, a questão não é essa. É que quem opera como ele opera, não diz à toa que a Caixa está no pacote para ser desmoralizado depois. A Caixa estava, o Lula mandou a Rita Serrano embora, nomeou o Carlos Alberto Vieira Fernandes para o cargo, funcionário de carreira, sim, mas lirista, ligado ao Centrão. Nomeou. Horas depois, o projeto entra em votação. E aí, então, foi uma vitória do governo, sem dúvida nenhuma. Mas foi uma vitória gigantesca do Lira no placar. E ele está dizendo, olha aqui, eu tenho o controle desse troço. Na Câmara, eu aprovo aquilo que eu quero aprovar. Eu reprovo aquilo que eu quero reprovar. Assim são as coisas. Eu gosto do evento em si? Não, não gosto. Não é? Agora, isso se chama lidar com a realidade? Você pode, vamos pegar do fim, então, vamos pegar a partir do resultado. Você diz, não, eu não abro mão, não vou cair nesse troço, continua Rita Serrano, não tem caixa e não tem aprovação dos projetos. E não tem os 20 bilhões. E essa é apenas uma das medidas de que o governo precisa desesperadamente para tentar equacionar as contas públicas. Agora, o que tem de positivo no Lira, digamos assim, é que a agenda dele é clara e ele entrega o combinado. Não é? Ele entrega o O combinado. Lira, o Reinaldo, não tem jeito. Vai ter que Oi? ser por esse. Não tem outro caminho na sua Não tem análise. Não outro. teria outro. Não tem outro. O outro caminho é, então, nós mobilizarmos a sociedade e fazer em favor de uma mudança desse sistema. Eu sei, nós tivemos já 2 plebiscitos pelo presidencialismo no Brasil. Né? Antes do golpe e depois da Constituição. Deu presidencialismo. Mas esse presidencialismo, na prática, ele foi manietado. Ele não existe mais. O Lula que governa em 2023 não é o Lula que governava em 2003. Verifique que nem mesmo a distribuição de ministérios serve para fazer base. Ora, nós temos no governo MDB, nós temos PSD, nós temos União Brasil, nós temos Republicanos, nós temos PP. E, no entanto, você tem uma votação no Senado para o defensor público, a defensoria pública, e o coitado do Igor Roque foi recusado. Não é? 38 votos no Senado contra e só 35 a favor. Faltaram 6 votos. Então você tem algo acontecendo também no Senado, especialmente com a dupla Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre operando. E ali note, então, olha, vocês me acompanhem aqui o que eu estou dizendo. Eu até prefiro esse estilo do Lira. É tudo ruim. É tudo ruim. Tudo ruim. Tudo a indicar que nós precisamos mudar esse troço. Mas eu prefiro o estilo do Lira, que diz lá, olha, meu preço é esse aqui. E olha na cara e aí eu espero. Aquilo que aconteceu no Senado.
o que eu chamei de pachequismo de sabotagem. Porque eu não sei se você notou, Fabiola, ninguém discursou contra o Igor Roque no Senado, você percebeu? Ninguém discursou contra ele. Quem falou, falou a favor. Resolveram fazer o seguinte: Lula, o Senado passou a ser um enigma agora. Né? O Oscar Wilde diz que as mulheres são esfinges sem segredos, que é uma injustiça, obviamente, né? Ao contrário, cada dia tem mais segredos, viu, Fabio? Mas o Senado decidiu ser uma esfinge sem segredos, no seguinte sentido: o senhor Rodrigo Pacheco e o senhor Davi Alcolumbre estão numa dobradinha para o Alcolumbre voltar para a presidência do Senado, né? E como eles querem os 32 votos que o Rogério Marinho teve, aliás, contra o Rodrigo Pacheco, e aí só ganhar mais alguns, para depois poder apresentar conta ao governo, eles resolveram se unir ao bolsonarismo, né? E aí, então, o Rodrigo Pacheco está com uma pauta anti-Supremo, eu já estou amarrado com isso, está com uma pauta anti-Supremo, uma pauta que eu acho que agride. E nós vimos essa baixia desse negócio no Senado. Não teve gritaria, não teve nada. Essas páginas resolveram aplicar uma derrota ao governo. Nesse caso, em que uma escolha, digamos, política mais clara. No mesmo dia, aprovaram 3 indicações, mas aí passa por outros caminhos. Uhum. Né? OAB, tribunais regionais federais, eles também não querem confusão nessa área. Agora, aí sim, tanto é que o Flávio Bolsonaro em seguida disse: manda o Flávio Dino para cá, já querendo mandar recado também para a indicação para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu digo, eu prefiro esse modo Lira de ser, e tudo é ruim, mas que faz uma negociação às claras, do que isso que está em curso no Senado. E que você não sabe o que está lá. Qual é a pauta, afinal de contas? Qual? Não está claro. Então, a verdade é que nós estamos assistindo. Outro dia eu vi uma pessoa contestando: não, o presidencialismo de coalizão continua como era, um presidencialismo com os partidos. Não é. Não é, porque não basta mais ter os partidos no governo. Se você pegar os partidos que estão no governo hoje, era para o Igor Roque ter sido aprovado com 60 votos. E, no entanto, o Davi Alcolumbre tem 3 ministérios, tem 3 indicados. O Rodrigo Pacheco tem o Ministério das Minas e Energia. É que hoje o Congresso domina na prática o pouco que resta para investir. E programas fundamentais para o governo dependem da aprovação do Congresso. E eles estão apresentando a conta. Então, voltando ao ponto, se o governo não faz essa troca na Caixa, seria derrotado. E se fosse derrotado, adivinha os mercados. O problema é que assim, tem uma questão das mulheres aí eu falo até como mulher, né, o que é muito triste a gente ver mais uma mulher, né, porque em todas essas trocas o alvo tem sido mulheres, né, é que na Caixa era algo bem específico, porque tinha que ser a Caixa, mas é a terceira mulher do alto escalão do governo que sai numa dessas negociações, né? E a Rita Serrano é uma mulher num banco público e tudo mais, foi algo que foi muito celebrado. Mulheres em lugares de poder, isso é extremamente importante de transformação da nossa sociedade e isso é algo muito importante que o Lula tenha que olhar para esse lugar, né? Mais uma mulher, a terceira que sai. Esse é um ponto importante também, né, Reinaldo? Sim, não, mas aí então precisamos voltar um ponto atrás, né? Não foi o fato dela ser mulher que determinou a saída dela. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi a Caixa. Então o que precisamos aí é mais mulheres no poder para quando houver trocas, as trocas não recaírem, correr o risco de recair sobre as poucas mulheres que há em todos os lugares do Brasil. Não, eu
E repor insisto. essas mulheres, né, Reinaldo? Porque essa que é a questão. Então, repõe essas Sim, mulheres. sim. Então, agora, qual é a outra É. mulher que pode ser nomeada? E eu acho que seria um recado importante para as eleitoras de Lula também, né? Porque há uma expectativa, por exemplo, toda essa discussão em relação ao Supremo Tribunal Federal. Não sabemos o que vem por aí, e ele já falou que Olha, eu não, essa vou, não é eu uma vou te prioridade. falar muito friamente. Tem de ser uma mulher dentro do arranjo político. Sim, Porque ser mulher fora do arranjo político não vai resolver. O problema é que nós temos poucas mulheres nesse arranjo político. Porque o Lula está tendo de governar, inclusive com partidos e com estruturas em que há poucas mulheres. Há mais mulheres atuando nos partidos de esquerda, nos partidos progressistas. Entenda, eu sou pai de mulheres, casado com mulher, filho de mulher, e sou mulherista. Né? Eu não digo que eu sou feminista para não roubar lugar de fala. Acho que nós temos de caminhar para uma sociedade realmente igualitária em que haja a participação proporcional. Né? Agora, cargos políticos nascem. Os cargos políticos não nascem do conjunto da sociedade. Os cargos políticos nascem dos ambientes políticos. Tem um afunilamento antes da escolha. Se os cargos políticos nascem dos ambientes políticos e das estruturas políticas, se você não tiver ali as mulheres igualmente representadas, e não temos ainda, ao escolher esses cargos, haverá um número reduzido de mulheres necessariamente. Então, se o Lula decidir hoje, vamos lá, há ministérios aí, só se ele pegar todos os cargos que cabem, digamos, à esquerda e escolher mulheres. Mas aí é preciso saber se na própria estrutura de esquerda, se ele fizer isso, se ele vai conseguir harmonia nesses partidos de esquerda. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque se você pedir PP, indique uma mulher, quem que o PP vai indicar? PSD, União Brasil, MDB, PP, Republicanos. Onde estão as mulheres? Nesses partidos conservadores, partidos de direita, em que tem uma presença feminina muito baixa. A rigor, a presença feminina é muito alta nessas estruturas de poder, onde? No PT, né? No PSOL, um pouco menos já no PSB, e tem bastante, curiosamente, no bolsonarismo. Aí por outras razões. Então é um equilíbrio difícil. Lamento, claro que eu lamento. E claro que é preciso que se busque isso, inclusive agora no STF. Né? Eu já disse, eu defendo que seja uma mulher. Eu acho muito ruim para o Lula. O próprio PT levou 2 mulheres para o STF e aí ficar com uma só. Né? Acho ruim. Mas também esse cargo está sujeito a injunções que são de natureza política. Então, isso requer que também uma militância que venha é mais uma questão, é uma militância que tem que vir da sociedade. Porque na ponta você não resolve isso. Embora eu acredite sim que seja um problema grave.